Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo ao BVcast, edição 2024, olha só que legal. Esse ano nós vamos ter 4 podcasts, beleza? A cada trimestre vamos estar fazendo um podcast com um convidado especial, você já está vendo aqui, né? Logo vou apresentar para você. Mas o nosso convidado mais especial, além do Senhor nosso Jesus Cristo, que está aqui conosco, é você. Então, muito obrigado pela sua participação. Deixe já seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Mas vamos embora agora começar, não é mesmo? Quem é essa pessoa que está aqui do meu lado esquerdo? Quem será? É você? Se apresente, fala quem você é. Boa noite para vocês, eu me chamo Lohane, sou diretora do Ministério Jovem aqui da Bela Vista e estou aqui fazendo uma aparição também especial nesse mês do Jovem Adventista e com um convidado aqui que também faz parte aí do Ministério Jovem. Conhece ele, Lohane? Eu amo o Ministério Quem Jovem. é esse? Se apresente, fala de onde você é. Eu sou o pastor Vinícius, líder de jovens da Associação Pernambucana Central, que vai de Dormentes, que é o último distrito, né, ou o primeiro da visão de quem vê, até Xangrande, né, do Agreste ao Sertão de Pernambuco. Estamos aí liderando jovens movidos pela missão. Show de bola. E Uma pequena área. Pois é, né, Lohane? É teu chefe, disse. É teu chefe aí, chefe. Esse chefe é bonzinho. É legal, né? É. Chefe assim é bom ter. Então, ó, hoje nós vamos ter uma conversa aqui aberta, um podcast legal sobre o quê? Se é Dia Mundial dos Jovens, temos que falar do jovem, né? Exato. Hoje em dia temos vários jovens na nossa sociedade, muitos jovens milionários, como a gente havia começado aqui antes, dos bastidores, mas jovens que a gente não consegue ver um direcionamento na maioria da vida deles, né? O TikTok é o que diga, né? Se você abre lá, o que não falta é gente jovem fazendo besteira. Não quero ofender ninguém e tal, mas, enfim. O nosso tema hoje é como é ser um jovem adventista. Será que é aquele jovem careta, aquele jovem que só fica em casa, que só vai para a igreja, casa, escola, trabalho, só isso? Vamos começar aqui debatendo em meio a uma sociedade que está assim, né? Tão carente de jovens com propósito na nossa visão. Se você tem uma visão diferente, deixa aí nos comentários e vamos conversando sobre. E aí, Lohane, o que é que você acha sobre esses jovens aí de hoje em dia? Eu acho que os jovens de hoje em dia, eles estão meio que perdidos, né? Eles não sabem para onde é que vai. Mas todo mundo tem celular Não, e GPS. Não, mas realmente estão perdidos justamente porque focam muito no que está dentro do celular e não no que está fora. E o mais importante é o que está fora, né? Eu acho que muitas vezes, assim, eu vejo muita gente, muitos jovens, né? Quando tem qualquer programação, normalmente não está com a Bíblia na mão, está com o celular. Programação de igreja, no caso. Programação de igreja, isso. Sim. Vai abrir em tal livro da Bíblia. Vai Bíblia lá, virtual. abre o celular. Não é a mesma coisa. Para mim, não é a mesma coisa. Sei. É claro que ajuda, é para o momento de necessidade. Mas não é a mesma coisa. Pastor, fala aí. Bom. Agora sim, seria interessante a gente dizer as idades da gente, né? Ah, Porque a gente não é tão velho assim. Né? Somos todos jovens, né? Somos jovens, né? eu acho que eu sou mais velho aqui. eu Quantos anos acho você que eu tem? sou a mais nova. Começa com você. Eu tenho 25. 25, idadezinha legal, sempre esperei chegar nos 25 e tal. 5, legal. E aí? Eu tenho 21. 21. Eu tenho 28. Ih, Não! rapaz. Mais velho. Olha, ó, não é mais velho não, ó. É a mesma idade da minha esposa. Parece ter 28. Operador aí, tá? Sério? Não parece. Era pra aparecer aqui agora, pro povo ver. É o colágeno. Tô vendo que você tá fazendo na farmácia, viu? Então nós temos, né? A gente tem know-how pra falar disso aí, que a gente tá na idade dessa juventude. Então, fala aí, pastor Vinícius, o que é que você acha dessa galerinha de hoje em dia? Cara, a gente tá vendo o mundo, tudo é muito rápido, né? A gente estava conversando sobre isso na convenção do Ministério Jovem. São 24 horas durante o dia sem parar. E quando o cara não está dormindo, ele está envolvido em uma ou outra atividade, né? Então, o jovem, eu vejo que ele não é parado no tempo. Ele se move, mas no que está o coração batendo mais forte. Então, por exemplo, tem a galera do game, tem a galera das redes sociais, tem a galera do investimento. Ok, deixa eu consertar aqui, pronto. Tem a galera da faculdade, né? Que quer crescer profissionalmente. Então, tem uma galera que não para. Então, eu vejo os jovens no dia de hoje em um movimento, só que na direção errada. A gente entende que ser um jovem adventista é andar na contramão do mundo. Eu começo por aí. Então, nós vemos uma galera que está naquela correria, mas está esquecendo o centro, que é Jesus, né?
Então, o jovem adventista ele precisa conservar firme dentro do seu coração o centro que é Cristo, né? Tudo precisa estar em Jesus. Verdade. Nós precisamos estar conectados em Jesus. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o meio. Jesus é o centro de tudo, né? Isso daí. Assim, e nessa visão a gente consegue puxar assim, né? Falando que Jesus é o centro de tudo. Eu vou usar um termo meio pesado, que na minha visão eu vejo, né? Há certa banalização do termo Jesus, da palavra Jesus. A gente sabe que é um nome tão poderoso, mas que, enfim, está sendo banalizado até por muitos jovens. Por quê? Hoje em dia está no hype. Se você está na internet falando de Jesus ou de Bíblia, né? Não é nem igreja, é Jesus e Bíblia. Você vai estar no hype de alguma forma. E assim, a gente vê, às vezes, pessoas que não vivem o que Jesus pede para viver aqui na Terra, jovens, né? Na maioria das vezes, e tem falam dele de uma forma, como é que eu posso dizer? Com certeza, né? Como se realmente conhecesse, se conectasse com ele. Tem como se conectar com Jesus e ver de qualquer jeito, pastor? Na verdade, nós temos um Jesus para todos, né? Um Jesus para todos, Jesus específicos também. Tem um Jesus para quem gosta de um estilo A, tem Jesus para quem gosta de um estilo B. E geralmente Jesus está nas igrejas, né? Eles entendem isso. Então, quando ele vai para uma igreja ali que aceita o estilo dele, uma outra igreja que aceita um outro estilo, então a gente entende muito isso. Quando eu vejo o jovem hoje, eu vejo que todos precisam, todos necessitam. Todos nós temos um vazio. Eclesiastes diz isso, né? Que existe um vazio no coração do ser humano e que Deus vai plantar a semente da eternidade. Todo mundo está procurando algo, né? Todo mundo está procurando algo. Você vê recentemente no carnaval, né, as pessoas falando bastante, né? Nos trios elétricos. Pois é, e repercutiu, não foi? Repercutiu. Então, assim, eles estão procurando algo. Alguns realmente não entendem, porque não tem a palavra, não tem o conhecimento, não tem a busca. Outros têm de uma forma limitada e ainda assim querem pregar, querem falar. Eu acho que o jovem hoje ele está aberto a ouvir também, mas a gente precisa saber como, né? Saber como apresentar. Saber como chegar, né? Você falou sobre o jovem adventista e você comentou comigo sobre como é ser um jovem adventista, né? Nos dias de hoje. Ser um jovem adventista de hoje é um desafio muito grande. O cara precisa pregar. O cara precisa saber entrar, saber falar, né? Desenvolver. Para não dar é muito delicado ser um jovem adventista hoje em dia. Meio que pisa em ovos, né? Mas literalmente, a gente pisa em ovos. Tu tá na faculdade, Lohane, como é que é? Já sofresse alguma coisa do tipo? Cara, falar um negócio pra vocês. Eu iniciei a faculdade agora, há pouco, e só em uma sala, que a minha sala, tem um padre. Padre mesmo? Um padre mesmo. Uma espírita e os outros anunciam a denominação. Aí você vê a distinção, né? Por exemplo, eu estava muito acostumada a ficar só dentro da igreja. Tipo, todos vocês aqui acreditam no que eu acredito. Mas quando a gente sai, a gente vê várias pessoas aí. A bolha, né? Várias frentes, né? Isso, e Aí tá numa bolha, né? São mentalidades diferentes, eles acreditam em coisas diferentes. E eu estava conversando com uma amiga que eu fiz, agora há pouco, da faculdade, e ela não sabe nada da Igreja Adventista. Eu até tinha falado em um PG, acho que foi no último PG, eu falei, gente, a gente está vivendo no mundo, mas o mundo não sabe quem é a gente. Eu penso muito nisso também. Na verdade, muitos não sabem nem quem são, né? A raiz eles não têm, essa identidade, né? quem eles são, quem você é, né? Muitos não sabem. Acho que a principal busca, né? Vamos ver na geração miojo, né? A geração miojo é 3 minutos e acha que já está pronto. O cara passa 3 minutos na Bíblia, 3 minutos orando, e o cara acha que já está pronto, o cara é expert, né? Para debater um assunto na internet, como aconteceu recentemente no Instagram, em uma página aí, a galera foi lá, os jovens e tal, para defender. Foi nem 3 minutos, foi uma pesquisada no Google. O cara pesquisa lá e tal, quem somos. Então, assim, a gente vê que muitos também estão saindo da igreja em si, né? Nós estamos vendo uma geração onde as novas gerações estão saindo bastante. E eu tenho percebido, nas pesquisas e tal, conversando com o pessoal e vendo pesquisas, que eles colocam lá bem claro, né? As novas gerações, eles não criam raízes com eventos, mas com doutrina, né? A nova geração? A
cria raiz com evento, mas com Bíblia e doutrina. Na verdade, a nova geração, assim, eu eu só ouvi falar sobre isso aí na conversão agora, né? Que foi falado sobre isso. Mas uma das coisas assim que eu vejo que está em falta é em relação ao fogo mesmo do Espírito Santo, né? Acho que os jovens, eles não estão buscando isso e muitos líderes não estão sabendo passar para eles. Porque, por exemplo, quando foi a última vez que a gente viu uma missão acontecendo? Missão, tipo... Não, missão mesmo, dentro da cidade. Porque normalmente quando a gente vê alguém indo fazer missão, é lá do outro lado do mundo. Sim, mas tipo, aqui no bairro, é o lugar que mais está precisando. E a gente não está fazendo isso. E é uma das coisas que mais está precisando. Agora, pronto, eu vi uma pergunta legal. Tu não acha que isso seria um problema do jovem adventista? Por quê? Eu vou usar o exemplo que você usou aí. Aqui no Salgado a gente tem muito, pastor, não sei se você já viu também, os elders da igreja dos mormons, né? Os dois carinhas que andam junto, roupinha social, gravata. Já vi. Os caras não param, é pra cima e pra baixo. Inclusive a gente já recebeu, não falei isso, lá em casa, 2 deles, e conversou. Sim. Eles eram mais novos que a gente, né? Eles tinham menos de 25. Geralmente alguns são de fora do país, né? Dos Estados Unidos, os dois. Era Estados Unidos. Os dois, ambos? Nossa. Um falava o português de boa, o outro estava aprendendo. Né? Isso. Hoje a gente já vê esse outro que está aprendendo com o outro, querendo lá no bairro, lá pelo bairro de casa ainda também. E eu acho que ele já está manjando do português e ensinando para outro, né? Então, assim, quando ele falou para mim que ele deixou tudo, aos 18, foi 19, e foi-se embora para a missão, eu fiquei assim, caramba, velho. Eu não sei se eu teria essa coragem, não. Eu olhei de mim, não tô falando de ninguém aqui, mas eu pensei de mim, eu não iria, não. E é uma vergonha pra gente, né? Não, eu me senti. Porque, assim, a Igreja Adventista, há um bom tempo atrás, era uma igreja de missão, né? A comportagem era muito conhecida, um ano de missão era muito conhecido. Mas, é como eu falei, hoje em dia a gente não vê mais isso. Porque essa geração do tudo muito rápido, dessa correria, eu até comentei, não sei se você lembra da convenção, eu falei que os caras... nós temos 24 horas durante o dia e às vezes não temos 1% do dia para Jesus e 1% do dia é 14 minutos, né? Às vezes nós não conseguimos passar 14 minutos de oração, de leitura da palavra, de conhecimento das raízes, né? A igreja cresceu muito, o tempo que a igreja mais cresceu foi quando a turma não estava paralisada, né? Não houve uma paralisia da missão, mas um avanço da missão. Então muitas vezes a gente atribui, né, a atividade de pregar o evangelho a um pastor, a um missionário. Você recebe para isso, então você tem que fazer isso aí. Sim, e essa paralisia acontece. Você percebe que o movimento da Missão Caleb é muito forte. A gente percebe agora que os jovens estão deixando de participar desse movimento de Missão Caleb. E isso nos preocupa muito, né? Porque ser um jovem adventista, o que é o adventismo, né? É pregar o advento a todo mundo nessa geração. Nós acreditamos nisso. Então, ser jovem adventista é ser um jovem missionário, né? Ser um jovem missionário. E, na verdade, quando a gente olha para trás, né, quando a nossa igreja começou a ser fundada, foi a partir de missões, né? Porque se a gente olhar toda a estrutura, como começou, foi a partir das missões. Então, é um assunto tão importante, mas que está tão esquecido ultimamente, que a gente tem que realmente mostrar para os jovens o que se deve fazer. Quando eu saí do colégio, eu fui direto para a comportagem, né? Então, e também vivi outras experiências. O momento que eu estava mais forte espiritualmente foi o momento que eu estava envolvido nessas experiências missionárias. Então, assim, às vezes a gente sente uma juventude fraca porque não vivem experiências. Foi o que eu falei também sobre experiências cristãs, né? Então, não vive essa experiência, infelizmente. Essa experiência, assim, eu só acho que tem que ser através de, exemplo, sair de casa para viver, ou dentro de casa mesmo, na minha igreja ali, tal, com o pessoal que eu já vivo, eu consigo ter. Eu acho que essa experiência cristã ela pode ser trabalhada em 3 pontos. Primeiro, na comunhão, você e Deus, né? Uma experiência real com Deus. Tem gente que entra na presença de Deus e sai sem receber o melhor que Deus tem para dar. Às vezes o cara abre a Bíblia, entra na presença de Deus, mas sai sem receber o melhor mesmo. Eu acredito claramente que o Espírito de Deus tem algo para oferecer para você todos os dias na leitura da palavra. Amém, é verdade. Mas tem gente que não entra e sai, vazio, entende? Então, primeira conexão, você e Deus. Segunda conexão, você com os outros, né? E esse relacionamento é importante. E terceiro, a missão. Então, eu acredito que a gente pode, né, através da comunhão, do relacionamento,
e da missão ter uma identidade missionária. Eu vejo que você que é jovem, está assistindo esse podcast, assim, pastor, eu quero ser um missionário, mas eu não me identifico saindo daqui e indo para o Japão ou indo para as Filipinas, lugares difíceis. Fora daqui, sim, né? Beleza. Não precisa você viajar para lugares distantes. Começa aqui. Né? Comece aqui. E seja um missionário como você se identifica com a missão. O que você identifica com a missão? Eu gosto de cantar, então beleza, seja um missionário cantando. Eu gosto de mandar mensagem no Instagram, seja missionário mandando mensagem no Instagram. Verdade. Eu gosto de mandar mensagem, gosto de ligar para as pessoas no WhatsApp, seja missionário ligando para as pessoas no WhatsApp. Na realidade, hoje em dia, a gente tem tantas formas de fazer a missão, mas a gente usa elas para outras coisas nada a ver. E de desculpa, Como desculpa. Isso, por exemplo, eu antes até de começar a gravar, eu falei, né, que eu não gosto de rede social. E um amigo meu, até da Igreja do Salgado, ele desativou o Instagram dele por muito tempo. E hoje ele voltou novamente com o Instagram. Ele falou, mas eu já estou pensando em tirar, eu não gosto disso. Eu também não gosto. Mas eu estou usando para o bem. Eu estou usando para falar da palavra. E a favor também, né? Porque... Agora, um ponto interessante. Às vezes você está na missão e pensando que está salvo. Exemplo. É perigoso. Estar na missão não é critério para salvação. Estou envolvido, estou trabalhando, vou para o céu. Então você precisa estar conectado. Então, vamos pular etapa. Primeiro é relacionamento você com Deus. Você não pode oferecer algo que você está vazio. Entende? Então, às vezes você está ali no mecanismo, envolvido e tal. Sua agenda está tão cheia que tu não tem um relacionamento com Deus. Tem que ter cuidado para não virar algo monótono, né? Só você fazendo e esquecer que Deus também tem que estar ali no meio para poder dar certo, para poder continuar. Sim, ele tem uma frase, né, que fala assim, Deus nem tente, né? Então, se você não está com ele, enfim. Eu particularmente sou assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu percebo que não foi aprovado por ele, eu fico meio cabreiro. E é muito difícil, né, hoje em dia, a gente parar e realmente esperar a resposta dele. Porque é como o pastor falou, a gente está muito imediatista, a gente está muito do momento. Um pouquinho só de espera já cansa e a gente quer fazer na hora. E a espera de Deus é dele, é o tempo dele. A gente não pode apressar o tempo dele. Então essa comunhão é importante, né? Eu gosto de uma frase assim, a melhor versão de você é a mais próxima de Cristo. Você quer ser um cara top, quer ser um grande missionário, seja próximo a Cristo. Se conecte com Jesus, né? Porque se conecte através da oração. Quem tem joelhos marcados, né? Tem uma vida marcada. Quem fica de joelho na presença de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Amém. É isso aí. Vamos lá, a gente falou de missão, tal, igreja, jovem adventista na igreja, mas o jovem adventista só não vive de igreja, né? Assim como vocês acham que a gente só vive na igreja e tal. Não, a gente tem nossa vida fora e tal. Mas até que ponto a gente pode ter a nossa vida fora? Vamos comentar sobre isso. Exemplo. É claro que a gente tem nossos limites, a gente sabe que para não quebrar nossos princípios, não vou nem entrar em regras, porque tem muita gente que acha que a gente só segue regra por seguir, porque o pastor está mandando, porque a igreja está mandando e tal, mas o verdadeiro jovem adventista, ele segue seus princípios e tem os seus limites ali baseados neles, assim como cada pessoa tem os seus, né? Mas vamos falar dos nossos princípios, dos nossos limites, como a gente lidar com isso, para o pessoal que está em casa que às vezes não é tal, vocês são muito careta, não sei o quê, para eles entenderem, né? Vamos falar mais sobre isso? Exemplo, vamos dar um geralzão, né? Na minha época de escola, eu estudei no colégio adventista, mas eu tinha vários amigos, a maioria deles que não eram da igreja. Graças a Deus, a maioria não bebia, mas tinha alguns que bebiam. Inclusive, até ocasiões de a gente sair e tal, e beber, né? Beber, tá, não sei o quê. Não, parceiro, tô massa, tá de boa, tá tranquilo. É um limite nosso, por quê? Porque a gente sabe que é um princípio nosso, mas às vezes você chega a ser o careta da situação, o chato, o manezão, né? Por estar seguindo, entre aspas, aquele princípio. Não quero parar aqui só na bebida, mas nessa visão geral, até que ponto se torna chato para nós, ou como a gente pode passar para eles que não é chato. Até como eu usei o termo chato em aspas aqui, né, galera? Porque não é chato. Para mim não é. Tipo, não beber é tranquilo, tal. Não fazer o que eu sei que vai quebrar meus princípios é tranquilo. Mas como a gente pode passar isso para eles que não conhecem, que ainda não... Sabe, Ezequiel, quem não influencia não é influenciado. Quem influencia não é influenciado. E quem não influencia é influenciado. Então, querendo ou não, nesse círculo de amizade, você precisa influenciar de alguma forma. E uma dessas formas
viver o teu cristianismo. Acho que não precisa condenar, entendeu? Mas vai chegar o momento que ele vai se despertar e vai dizer assim, pô, peraí, o que está acontecendo aqui? É algo diferente. Todo mundo vive esse estilo, mas ele não vive, entendeu? Então a pressão de grupo é muito grande, muito grande. Porque a gente está num mundo que a galera... É normal para eles, né? É normal. Eu acho que ontem minha mãe estava falando até sobre isso, né? O que era normal, certo antes, tá virando errado hoje. E o que era errado antes tá virando certo hoje. Então tá acontecendo uma... Inversão de valores. Isso, exatamente. Inversão de valores. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que você precisa se posicionar. Tem que se posicionar, tem que ser claro, tem que ser assertivo, sabe? Tem que realmente dizer assim, não, beleza. Princípios não se negociam. Independente do que aconteça, esse é o meu princípio. É o que eu acredito, é o que está na palavra, é o que foi revelado. Sabe? E Deus vai te ajudar a alcançar o coração das pessoas. Entra muito naquilo que a gente estava comentando do saber quem você é, né? Se você não sabe quem é, velho, o que você for passar, você não vai saber passar. E aí eu volto para aquela ideia, né? Eventos não criam raízes, mas Bíblia e doutrina. Quando eu falo sobre eventos, é uma conexão rasa, né? Eu acredito que evento é importante para celebrar, para lançar, programações são legais, né? Mas a essência é o estudo da Bíblia, cara. Não tem pra onde correr, não. É o estudo da lição da escola sabatina. É a base, né? É o estudo da meditação, da palavra, do espírito de profecia. Então, se eu não tenho isso, em algum momento da minha vida eu vou cair. É porque quando o senhor fala nisso daí, nada mais é do que você estar se alimentando espiritualmente, né? É como a gente sabe. Se fortalecendo. Se fortalecendo, justo. Se você precisa de alimento todo dia, água, você vai comer e beber para se manter vivo, do mesmo jeito é na nossa vida espiritual, né? Se a gente não está se alimentando e buscando aquilo ali que a gente precisa, que é a palavra de Deus, a comunhão com ele, a oração, a gente vai estar fraco. Minha experiência pessoal, assim, com estar conectado ou não, é bem engraçada, porque um dos momentos que eu me sinto mais conectado com Deus são os momentos que eu mais estou sofrendo ou passando por tribulação. Porque o sofrimento te impulsiona a busca. O sofrimento te impulsiona a busca, né? Uhum. E eu entendo que se eu não tivesse conectado, eu não ia passar por aqueles problemas. Na verdade, eu gosto muito de falar que o inimigo, ele não vai atrás de quem não está dando trabalho a ele. Então, se você não está lendo a palavra, se você não está procurando fazer o que é certo, procurar continuar nos caminhos de Deus, ele não vai atrás de você. Sim. Cara, você consegue perceber na história de Jó, né? Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, você não abandona Jesus quando os pães e os peixes acabam. Porque a gente é assim, né? Tá tudo beleza, quando os pães e os peixes acabam, eu vou abandonar Jesus. Então, o nosso grande desafio não é o ser um cristão Raimundo, não, para a igreja. Mas o nosso grande desafio é buscar a Deus todos os dias, né? Buscar a Deus todos os dias. Desse jeito. Estar conectado com Ele, né? E é um desafio grande, né? Vou falar de mim também. Eu gosto de falar de mim, que eu tenho, né? Eu posso falar de mim, né? Meu horário, como a gente estava conversando aqui, meu horário é muito flexível, é tranquilo. Eu faço o meu horário, né, do meu trabalho. E eu estava percebendo que eu estava com muito tempo de sobra e pouco tempo de estudo. No geral, tanto da Bíblia como na minha profissão. E há pouco tempo eu decidi, não, minha meditação agora vai ter que ser no mínimo 30 minutos. 30 minutos a 1 hora. Consigo seguir minhas atividades normais, não vai faltar tempo, desde que eu acordo na hora certa, né? Que eu não gosto de acordar cedo, mas enfim, acordo na hora 7 horas para mim já é cedo. Mas enfim, tamo junto. Mas foi algo que mudou e eu me senti muito bem. Larissa até me indicou um aplicativo legal, né, Larissa? Bible Plan, né? É bom esse aplicativo. É legal. Baixa agora aí. Eu tenho também. Bible Plan, ele vai te dar o capítulo do dia já junto do livro de Espírito de Profecia, que nós, adventistas, cremos, né, que Deus instruiu Ellen White, numa profetisa que a gente tem. Ela escreveu vários livros e aí o livro complementa a Bíblia, né? Não é equiparado à Bíblia, nem acima da Bíblia, mas ela eu falo muito que é uma explicação do que está falando lá. Isso, justo. Foi até uma conversa que eu tive com os mormons, mas esse é assunto para outro podcast. Mas é isso aí. É você, tipo assim, meio que se forçar. Não é se obrigar, mas é dedicar. Tudo que você quer que cresça, vai ter que dedicar tempo e esforço seu, né? Verdade. Não tem como a gente crescer. Não tem como ficar bombado sem ir para academia, suar
treinar o músculo, né, Ezequiel? Uma coisa que o pastor falou é que a gente muitas vezes não dedica nem 1% do nosso dia a Deus, né? O nosso dia tem 24 horas, 1% do nosso dia é 14 minutos. O que a gente está fazendo com esses 14 minutos? Veja, os grandes jovens da Bíblia foram jovens que tiveram experiências fantásticas ao lado de Jesus, experiências que eles conectados com o Senhor, eles estavam conectados com o Senhor, experiências singulares. Você olha para Estevão, por exemplo, né? A experiência que Estevão teve com Jesus, né? Ver o céu aberto. Então, ele nunca viu o céu aberto se não fosse apedrejado, né? Mas foi fiel ao que ele acreditava, né? Foi fiel ao que ele acreditava. Então, são experiências que realmente mexem com o coração, né? Você vê Esther, fiel ao que ele acreditava, foi a presença de Deus. Então, eu acredito muito que quando você está conectado com Jesus, até mesmo as provações fazem ver a vida com outros olhos. Verdade, mas é verdade mesmo. E uma coisa que eu até falei novamente no pequeno grupo. Eu já estou fazendo o merchan aqui do pequeno grupo. Tem que fazer mesmo. É para todo mundo ir, viu? Sobre o pessoal aí da Bíblia, né? Os exemplos que a gente tem. Porque muitas vezes a gente tá passando por provações nos dias de hoje e a gente acha que é tipo, meu Deus do céu, eu não vou aguentar isso. Mas, minha gente, se a gente olhar para todas as provações que os personagens bíblicos viveram, não se comparam com o pouco que a gente vive. A besteira que a gente vive. Não que não seja ruim. Para o nosso momento, para o nosso eu, é muito ruim. Mas se Deus ele pôde guiar e ajudar nos momentos que o pessoal lá da Bíblia passou, que são muito piores do que os da gente, por que ele não vai poder nos ajudar, né? Então é algo que a gente precisa prestar atenção. Verdade, para quem não ouviu, ela falou, Deus só dá o que a gente suporta, né? Às vezes você suporta tão pouco que você acha muito. Eu curto muito super-herói, eu não vou nem mentir. Acho que quando meus filhos crescer, é algo que vai passar, não consigo segurar. Mas eu vejo que, assim, foi uma estratégia, né? É uma estratégia do inimigo. Pegar os heróis verdadeiros da Bíblia que viveram situações reais e criar algo supérfluo ali para você se encantar. Hoje em dia, muitas pessoas se encantam com eles e não se encantam com os verdadeiros, né? Que é a própria Bíblia. Sim. Então, assim, feito o Lorraine falou, se o cara viveu, o cara conseguiu vencer e foi algo bem maior e pior do que você está passando hoje, é tanta coisa terrível. Cara, qual é o super-herói que inventaram aí, que dormiu numa cova com um bocado de leão e não teve nenhum arranhão? Nenhum arranhão. E ainda saiu tirando onda lá, né, no outro dia. Verdade. Ei, vamos puxar um pouquinho agora para a essência. Vou exigir do português agora. Né? Vamos lá. Como é ser um jovem adventista? O que danado é adventista? A palavra em si. O que é que significa essa palavra? Explica aí para nós. Eu falei agora há pouco, né? Aquele que prega o advento, né? Prega a volta de Jesus. Eu acho que esse tema está muito forte agora na atualidade. Nós ouvimos aí, até no ano passado, nesses 2 últimos anos, eu vou, tema forte aí, com jovens, eu vou, ela tá aí. E eu estou aqui com o Maranata. Aí, achou. E o Maranata não pode ser somente um grito de guerra, né? Sim. Se você chega em qualquer igreja do Brasil, não sei se no mundo, mas na América do Sul, acho que funciona assim. Você se assim, Maranata, o que eles vão dizer? Assim, logo assim, vem. Logo vem. Uhum. Mas eu acredito que não pode ser somente um grito de guerra, mas tem que ser um estilo de vida. Um robozinho, né? Quase, às vezes um robô. Sim. Não pode ser somente um grito de guerra, um braço, você fala, pergunta, eu vou te responder. Mas tem que ser um estilo de vida. O Senhor logo vem. Beleza, mas o que eu estou fazendo para o Senhor voltar? Exatamente. Aí fica... Então, o jovem adventista é o jovem que está envolvido com a missão. Ele está nas ruas pregando, ele está envolvido lá na internet, mas está pregando. Ele está conectado com Cristo através dos 4 A's do Maranata: amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Justamente. Tudo está direcionado para o quê? Para a volta de Jesus. Eu gosto de um texto que ele diz assim: viva como se Cristo voltasse hoje ou daqui a 100 anos. Então, Ezequiel, eu acredito que Deus está despertando uma geração de adoradores
que vão estar realmente nas ruas pregando o evangelho com autoridade tão grande. Amém. Pressão, né? Eu Joel creio diz nisso isso, também. Né? Joel 2:28. Eu vou confirmar aqui depois do telefone. Beleza. Mas Joel 2:28 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Então, essa geração que quer ver Jesus voltar é a geração que diz assim: o Maranata não é um grito de guerra, é um estilo de vida. Amém. Isso aí. E algo que eu já ouvi algumas pessoas falando, alguns jovens até falando, é que não sabem como fazer, né? Que não tem vocação para realmente falar da palavra e tudo mais. O pastor Vinícius falou logo no início, né, que você pode ter algo que eu não tenho. Por exemplo, você é mais voltado aí para a música, então pregue com a música. Aí tem muitas pessoas que falam, mas não me dão oportunidade. Eu creio que quando a gente pede a Deus, Ele abre as portas. Porque não é somente a gente ficar parado no banco da igreja e esperar algo surpreendente acontecer. Às vezes, no nosso dia a dia, quando a gente realmente está ali aberto para tudo, né? Isso, né? Ele espera que a gente abra. Para atravessar o mar tem aquela musiquinha, né? Coloque o pé na água. Tem que É pisar. verdade. Eu posso contar uma experiência missionária minha que aconteceu. Pode. Com certeza. Eu lembro que quando eu tinha recebido o chamado para ser pastor, estudar teologia, eu acredito que o chamado você recebe quando você é batizado, né? Só abrindo aqui um parêntese. Eu acredito que todo jovem, todo cristão, todo adventista, quando é batizado, recebe um chamado para um ministério, né? Seja o ministério da música, seja o ministério da pregação. Tem um ministério, recepção, Deus te dá ali, né? Porque todo adventista nasce no reino de Deus como missionário, né? Todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. E ali nós acreditamos que 3 coisas acontecem. Primeiro, Deus abre os céus, como fez no batismo de Jesus. Sim. Deus está dizendo, está apagando o passado, eu estou vida nova. O Espírito de Deus desce sobre você e você é batizado com o Espírito Santo. E eu acredito que quando você é batizado com o Espírito Santo, você já recebe os dons do Espírito, né? E por último, Deus diz assim, beleza, você está no caminho certo. Você é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Então, quando eu recebi o chamado, eu tinha tentado algumas vezes, 2 vezes para fazer vestibular de teologia, fiz vestibular de teologia, mas não passei. Eu passei no momento mais difícil da minha vida. Meu pai estava com câncer, em estado terminal, e eu larguei tudo para cuidar do meu pai. Eu já estudava engenharia, e aí saí e tal, enfim. Deus me chamou nesse momento, onde aparentemente eu não tinha dinheiro, onde nós estávamos precisando de recursos dentro de casa, onde eu estava precisando dar um apoio emocional ao meu pai. E nesse momento Deus me chama. E aí eu fico com aquele, Deus, vou não para a missão. E eu aprendi sobre a comportagem, conheci a comportagem, fui. Quando eu cheguei, eu lembro que eu fiquei debaixo de uma barcaça de cacau. Você sabe o que é uma barcaça de cacau? Não. Barcaça? Barcaça de cacau. Não. É uma casa onde seca cacau. Então, o telhado da casa é onde o pessoal seca cacau. Eles abrem o telhado, aí na parte é um telhado móvel, então quando puxa assim embaixo, ali, embaixo do telhado tem como se fosse um forrozinho. Sim. E aí aquele forro eles vão secar, peneirar o cacau. E aí eles fecham ali e eles usam ali embaixo para uma casa. Né? Quando eu cheguei lá não tinha energia elétrica, só tinha uma cama, muito mosquito, né? Mosquito ali. E eu lembro que meu líder falou assim, você vai para uma cidade. E sabe por que eu fui para lá? Porque de noite Deus falou para mim, você não vai para a cidade, você vai para esse lugar. Pressionou minha mente, né? Não sei se foi um sonho ou alguma coisa. Eu sei que me pressionou minha mente. Aí eu pedi para ele mandar o material e fui para esse lugar. Quando eu cheguei lá, fiquei meio assustado, né? Falei, meu Deus, me trouxe aqui. Chorei, tive um pânico. Era muito lá. O que eu vou fazer? Novo, né? Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui e tal? Não sei vender livros, estou nesse lugar. E quando eu cheguei, justamente na primeira casa que eu cheguei, que eu bati palmas, tinha um senhor na porta. E ele falou para mim, sabe qual foi a palavra que ele falou? Então é você. Ixi. Ah! O cara se arrepia e sai todo esperando do corpo. Tinha Né? combinado, então é você, tá bom. Aí eu falei, olhando isso para ele, o que sou eu? Ele falou, não, você. Desde de 4h30, foi 4 horas da manhã, eu estou esperando alguém aqui. Eu estou querendo sair de casa e eu ouvi uma voz dizendo para mim, fica em casa que vai receber uma visita. Ei. E ele estava na porta de casa esperando a pessoa que ia chegar. E quando eu cheguei, ele falou, então é você. Quantos anos eu tinha? Eu
Vixe, pergunta, viu? Mas não, foi... Porque assim, se hoje o cara tem 28 e é jovem, naquela época ele era jovem Não, também. eu acho que eu tinha uns 20 anos. Olha. Uns 20 anos. Eu Experiências com Deus, né? Que você não precisa. Às vezes a galera acha que você tem que só o mais velho, né? O mais ali, o ancião, que vai ter uma experiência, conexão assim, desse jeito com Deus. Mas não. E eu comecei a entender, falei, meu Deus, esse negócio é divino mesmo. Deus foi na frente e mandou eu ir pra lá. Aí eu esqueci dos livros, né? Comecei a ler a Bíblia lá, orei, cantei com o cara. Sim, ele era de igreja, tinha alguma religião tal ou não? Não, ele era aquele cara ali que ia. Eu acho que ele ia uma vez ou outra, mas não era aquele cara, sabe? Mas não é aquele cara de às vezes chegar em você, olha, eu vou lhe dar uma profecia, né? Que geralmente tem muito isso, né? Não, ele falou assim, então é você, eu tava te esperando, porque eu ouvi e quando eu saí me deu um aperto no coração. Então, quando eu sentei, a gente conversou, eu orei, li a Bíblia, mostrei o material para ele, ele falou que ia ficar com o material. Ele até tirou um papel grande, uma folha de caderno ali e escreveu ali, eu só digo para você, me dá sua conta aqui, me diz quanto parcela eu pagar essa material. É um rapaz bem humilde, de família bem humilde, um senhor bem humilde, de família bem humilde. E quando terminou, ele me fez um desafio. Ele falou assim, vamos lá, eu quero te mostrar um lugar aqui. Aí ele me levou num lugar, na roça, e tinha uma parte muito seca, né, naquele lugar. E aí ele falou pra mim, falou, ó, faz tempo que não chove. Nós estamos perdendo tudo aqui, eu trabalho de meieiro, né, metade meu, metade do padrão. Nós estamos perdendo tudo, tá secando tudo. E aí eu falei pra ele, e aí, o que você quer? Ele falou, eu quero que você se ajoelhe aqui e ore, porque estou sentindo que você veio aqui porque Deus mandou você aqui. E aí nós ajoelhamos e eu orei com ele, orei com as filhas dele, e ele pediu para que eu orasse para que chovesse. Sim. Agora pensa, né? Caramba, Elias! Eu já estava assustado. Olha aí, ó. Falei, então é você está aqui, Deus mandou e tal, eu saí porque fiquei te esperando. Agora Vem aqui agora. Eu estava feliz porque ele tinha comprado o material. Mas eu me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Senhor, abençoa o Francisco da mesma forma como ele abençoa a minha vida. E naquele dia eu falei, Senhor, se o Senhor realmente quiser confirmar o meu ministério, que chova. que chova. Aí quando acordei, quando abri os olhos, não choveu. Sim. Não choveu, olhei pra cima, não choveu, normal. Eu confesso a você que eu fui triste ali. Aí nós saímos de lá, passamos pelo cacaueiro, né? São as ramagens de cacau que uma se encontra com a outra. E subimos até a montanha. Quando nós chegamos na montanha, próximo à casa do seu Francisco, aí veio a primeira gota de água aqui depois de 5 minutos. E eu chorei, fiquei muito emocionado naquele momento, entendeu? E eu entendi uma coisa, primeiro, a missão não é sua, a missão é de Deus. Amém, é verdade. E aí, Deus usou aquele momento primeiro para salvar aquela família. Deus não usou aquilo ali para eu poder ter recursos financeiros, não. Sim. Deus usou para salvar aquela família, ele queria salvar aquela família. E segundo, aquela família, aquele rapaz saiu contando para todo mundo, a conversa se espalhou. E quando eu chegava na casa das pessoas, aí as pessoas iam adquirindo material. Eu lembro que eu paguei o colégio em dinheiro mesmo. Era uma bolsa cheia de dinheiro. Eu levei, depositei esse dinheiro e consegui pagar o colégio ali como aluno regular no primeiro semestre. Deus me abençoou muito. Então, assim, quando você está disposto a cumprir a missão, Deus, ele te mostra que está com você, sabe? Acho que a gente tem que ter um desafio grande de dizer assim, não, eu vou. Deus vai te mostrar o caminho. É estar disposto, né? Acho que se a gente não estiver disposto a realmente receber o que ele quer trazer pra gente, a gente nunca vai viver. Primeiro se entregar, né? Para depois receber. É isso aí mesmo. E assim, a gente volta a tocar na tecla porque é muito importante. Não é só, vou dar um exemplo, né? Não é só você aqui agora pegar seu celular, ligar numa live e começar a falar do que você acha ou do que você... mas Jesus, isso. Isso não é realmente viver. A gente está falando de algo aqui que ele está passando aqui agora pra gente, através de um podcast, mas que não foi necessário também uma exposição. Até porque o irmãozinho lá estava no lugar dele e tal. Enfim, essa febre que a gente está vivendo hoje, de rede social, e eu vejo assim, às vezes a galera acha que eu tenho que falar de Jesus dessa forma. Como se fosse uma obrigação. Justo, senão não vai rolar. Tipo assim, senão eu não vou estar fazendo certo, senão eu não vou estar conectado com ele. Enfim,
É algo mais emocional do que às vezes racional. Como é que a gente pode estar... É uma linha bem assim, né? Bem fininha. Que a gente tem que ali estar sempre mediando. Como nós podemos estar maneirando isso daí? Exemplo, não fazendo dessa sua história um sensacionalismo, e sim mostrando que foi uma conexão verdadeira que o senhor teve com Deus. Como é que a gente pode, como posso dizer assim, passar para uma pessoa, né, que isso foi algo que aconteceu com você, mas com a pessoa, às vezes pode nem acontecer, com ela vai ser ela sozinha, Ou pode acontecer de forma diferente. Justo. Pode acontecer de forma diferente, isso. né? Pode acontecer de forma diferente. Eu acho que Deus queria falar comigo daquela forma, né? E Deus também queria salvar aquela família. Tanto é que os filhos dele batizaram, a história depois teve, né, um contexto. Então, assim, Deus ele tem muitas formas de falar. Eu acredito que a gente não pode ficar omisso em relação ao que Deus te apresentou, a bênção que Deus te apresentou. Acho que o testemunho é importante. Sim. Né? Essa exposição, né, às vezes preocupa, mas o testemunho é importante. Você tem que testemunhar o que Deus fez na sua vida, né? Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Testemunhos, ele fortalece a vida de quem testemunha. E a vida de quem escuta também. Ele está relembrando, né, o que aconteceu. E a vida de quem escuta, porque assim, Deus falou com ele, Deus também pode falar comigo. Né? Mas agora, eu acho que a gente precisa se envolver, né? Estar disposto. É como o Ezequiel falou, né? Tem uma linha bem, bem tênue aí. Tem muita gente ainda que quando escuta um testemunho, até quando vê algo da Bíblia mesmo, que são testemunhos, né, pra gente, acha que vai acontecer da mesma forma. É como a gente falou, não vai acontecer da mesma forma. E muitas vezes a gente espera que aconteça da mesma forma, mas nunca vai. Porque Deus, ele usou esse momento aí com o pastor Vinícius para falar com ele naquele momento. Mas para falar comigo, talvez não seja necessário tudo isso. Uhum. Ou talvez seja necessário bem mais. Ou bem mais, Juju. Bem mais, né? Até porque eu particularmente conheço histórias, né? De tipo, o cara teve que passar por tudo isso, quase um Jó da vida, para poder se conectar ali. Deus mostrou isso para mim, né? Eu falei, não, beleza. Então eu acreditei realmente. Falei, não, realmente Deus está comigo e vai dar certo. E deu certo. Né? Nos 4 anos que eu fiquei no colégio, Deus me abençoou como aluno ali, do internato e tudo. Foi uma bênção, bem tranquilo. E Deus me abençoou através da comportagem. Então, acho que Deus queria mostrar para mim assim, meu filho, eu estou com você. Né? Estou com você. Às vezes não precisa de uma grande manifestação. Às vezes Deus nos mostra que está conosco com coisas mínimas. Coisas simples também, né? Aos olhos humanos, simples. Sim, isso mesmo. Né? A gente tem que aprender a ser grato. E o ser grato é realmente prestar atenção em tudo que acontece ao nosso redor, né? Porque só pelo fato da gente ter acordado, a gente estar aí com a respiração funcionando, a gente ter saído de casa, ter voltado para casa e não ter acontecido nada de ruim, é uma bênção que Deus está colocando na nossa vida. E nos dias de hoje, acho que tudo que não acontece de ruim é um milagre, porque tem muita coisa acontecendo de ruim com nada. A gente não faz nada e a gente vê aí coisas acontecendo de ruim sem precisar acontecer nada de mirabolante. Então, quando nada de ruim acontece, já é algo bom que Deus faz em nossa vida. Eu não sei onde foi que eu ouvi, mas é tipo assim, às vezes você pede bênção, mas você não para perceber que a sua vida já é uma bênção, né? Só o fato de você estar respirando já está sendo muito bem abençoado aí, e aí você não percebe isso. Mas o jovem adventista é abençoado, tá bom? Você que é jovem aí, ó, se quiser falar junto, a gente tá de boa. Mas vamos lá, vamos falar agora da nossa rotina. A gente falou muito de teoria, né? Tá, mas como é que é viver? Vamos cada um agora se abrir pouquinho, falar como é que tá a vida atualmente sendo um jovem adventista, né? Já que somos. Daí, fala aí, Lohane, começa aí. Como é que tá sendo a sua vida de jovem adventista no momento? Tu quer que eu fale tudo mesmo? Você não precisa, né? Mas é uma vida ruim? É uma vida boa? Não, de nenhum jeito. Eu, em nenhum momento, nunca me arrependi. Ruim? Não é ruim, né? Não é ruim. Ah, tá. Não é ruim. Em nenhum momento eu nunca me arrependi de ter entrado na igreja adventista. Eu entrei praticamente sozinha. Passei por muita coisa logo quando eu entrei. E muito tempo ali sofrendo algo bem, bem pesado, que eu acho que... Eu não me acho que eu tinha uma mentalidade forte, mas ao mesmo tempo eu consegui passar. Eu não sei explicar. Eu não estava pronta para passar, mas passei. Não, eu era muito nova, né? Mas eu dou graças a Deus que eu consegui chegar até aqui, que eu não desisti, que eu não saí da igreja.
dou graças a Deus também que eu me deixei ser usada. A partir do momento que eu pedi para ele me usar, ele realmente me usou, ele abriu portas. Hoje eu tô aqui. Nossa, eu passei um ano lutando para não vir. Ela já chegou aqui na igreja, pastor. Ela chegou aqui já dominando o departamento jovem. Não, mas eu realmente passei um ano lutando para não vir para cá. Porque eu passei minha vida inteira em uma mesma igreja. Então, foi o ano passado inteiro, Deus falando para mim, olha, essa igreja aqui, olha. Microfone. Essa igreja aqui, vem para cá. E eu não sempre ficava com o pé atrás, né? Aí chegou um momento assim que ele falou, olha, agora. Me dou um tapão aí. Não, chegou realmente um momento que ele falou assim, você tem que trabalhar. Onde você está, você não vai trabalhar. E eu realmente tentei. Trabalhar. Uma igreja maior. Normalmente, igreja maior é bem difícil, assim. É alguém que não é muito dentro ali. Conseguir trabalhar realmente na obra, né? E eu tentei trabalhar, tentei entrar em outros ministérios, mas realmente foi algo difícil e eu não consegui. E acho que depois dessa última tentativa, no primeiro dia, quando eu comecei a vir para cá, já foi, eita, vamos entrar no coral, vamos entrar no clube, vamos não sei o que lá. 300, 400, 500 coisas. Misericórdia. Hoje em dia, graças a Deus... Tá gostando da igreja? Tô gostando da igreja. Tá gostando dela, Raine? Tá gostando dela, Raine? Muito bem. Tô gostando da igreja, tem muita coisa para fazer. Tá até no podcast, pastor? Tô até no podcast, não, rapaz. Não, e às vezes a gente se acha incapaz, né? Acho que se eu olhasse para minha vida de hoje, o que eu tenho feito na igreja hoje, ano passado, misericórdia, nunca que eu vou fazer isso, nunca que eu vou conseguir dar conta dessa carga toda. Mas é tão interessante que quando Deus ele dá uma carga, ele dá capacidade também para você suportar. Sim, justamente. Ele não vai deixar você ao léu, né? Só verdade. Você, verdade. Inclusive, toda vez que eu falo das coisas que eu faço dentro da igreja, eu falo, como é que tu faz isso? Tu é doida? Uma Kathleen, Larissa. Só que grande. Meu Deus. Manda isso pra Kathleen. Kathleen veio do Cupira, veio pra cá, foi. Aí desse eu não sabia. Aí Kathleen chegou, pegou 300 cargos, tudo que aparecia ela pegava e deu conta. Eu só não vou pra onde Kathleen tá. Não. É isso, rapaz. Aí você enfraquece a amizade com o pastor. E aí, pastor Vinícius? Como é que tá sendo essa experiência de viver como jovem adventista? Sendo pastor, assim... que a gente sempre fala como é ser pastor, vai entrar muito na profissão, mas como é ser um pastor jovem, no caso, né? Como é ser um pastor jovem? Como é ser um pastor jovem? Que pergunta, né? A gente vive um dia de cada vez, confiando plenamente que Deus está guiando o nosso ministério, a nossa vida, né? Ser um jovem nesse mundo não é fácil. Principalmente um jovem que decide andar na contramão do mundo é muito difícil. Mas você, em oração, na busca, nesse envolvimento com Deus, eu acho que você consegue se fortalecer, né? A cada dia e ser vitorioso. Bom, meu ciclo de amigos, pastores, não tem como fugir, né? Jovens da igreja, né? O ciclo de amigos é esse. Tá chegando aqui também, viu, pessoal? Daqui a pouco ele pede carta, ó. Deixa ele pode aí com você. Aí sabe. A igreja dos pastores. Esse é meu ciclo de amigos, então assim, eu tenho mais contato com essas pessoas, né? Um outro amigo a gente também tem, que não é da igreja, né? Que a gente tenta também influenciar, ligar, conversar, né? Então acredito que ser hoje um jovem adventista, a grande dificuldade é se envolver muito na missão, né? Se envolver muito na missão. Então eu tenho orado a Deus e tenho pedido ao Senhor, né? Experiências missionárias, né? Acho que é legal. Porque você está na frente de tudo, você está liderando, você está envolvendo, você está lançando projetos, está lançando programas. O homem não para não, viu? Mas é importante que você se envolva também, né? Na linha de frente e tal. Então isso é legal. E é um desafio, né? Correria 24 horas. Então esse é o nosso desafio, se envolver, né? É isso aí. Estamos chegando ao finalzinho, agora vou explicar, né, a minha vida. Eu ia falar agora, e você, Ezequiel? Minha vida é tranquila, graças a Deus. Eu basicamente nasci na igreja, né? Meu pai, ele recebeu estudo na época que eu tinha, acho que 1 ano, meu irmão tinha 2, tenho um irmão mais velho.
ele era católico, minha mãe também. Se batizaram e acabou que eu esperei, né? Cresci ali nos princípios adventistas. E sou muito grato a Deus, principalmente por ter estudado na própria escola. Era um sonho da minha mãe. Estudou na escola? Estudei, mas a partir da 7ª série. Da Eu lembro de tu. Frente. Hã? Eu lembro de tu. Tu estudou lá? Eu estudei. Eu não lembro de tu, não. É porque eu era pequena, né? É pequena. Eu não tava pensando É nisso. pequena de idade. Entenda. Terminei o ensino médio no colégio, foi uma fase muito boa. E, como eu falei, né? Eu tive conexões com pessoas que não eram da igreja. E, assim, posso dizer que foi uma vantagem minha, mas como a gente fala, né? Deus sabe a carga que todo mundo aguenta. De estar num meio que me protegia, entre aspas, e podendo ser quem eu era, sem ter muita influência de fora. Porém, os amigos que eu tinha, a maioria deles na sala de aula não são adventistas. Acho que só 2 de 7, entendeu? E assim, eu dava exemplo da forma que eu via que seria não tão agressiva, né? Dizer, não, vocês estão errados fazendo isso, tal, mas tentando abraçar. É tanto que hoje a gente se comunica, a gente fala e, tipo, é amizade de verdade. Eu percebi que eu tive amigos, né? Eu criei amigos, não foi só colegas na escola. E hoje em dia, tem os amigos da igreja e tudo mais, eu trabalho na igreja, eu sou ancião jovem, como o senhor já sabe aí, estamos sempre trabalhando, gosto Fale da seus parte cargos. família, né? Fale seus cargos. Estamos aqui, minha esposa também me ajuda muito, a gente já foi diretor do clube, hoje a gente é diretor associado, e não tem moleque juvenil, a gente tá junto. E Eles são tudo dentro do clube. é verdade, a gente já passou por umas paradas meio pesadas também, viu? Tá servindo. Tipo, a gente tá servindo aqui dia de culto, como culto dos bravadores, a gente na frente, minha esposa foi assaltada quando chegou na igreja, levaram o carro. Dia de culto na igreja de bravador, cerâmica caindo em cima de carro, pipocando para-brisa, aqui do lado. E tipo, não é normal, né? Vários dias para acontecer um negócio desse, acontece no dia da programação que você está responsável. Então a gente consegue perceber que, é feito que eu digo, essas experiências, tipo assim, dificuldades, né, que vem, tipo provação, alguma coisa do tipo, que fortalece. Pelo menos para mim, fortaleceu. Caramba, eu tô no caminho certo. Deu errado aqui, mas eu sei que amanhã, depois, 1 mês, 2, 3, 1 ano, resolve. E isso vai me deixar mais forte, vai criar casca, né? Eu gosto disso. Vai calejar. Justo. Pastor, estamos chegando ao finalzinho aqui. Pedir que o senhor desse uma, assim, né, pra gente fechar esse assunto, alguma passagem, algo que possa estar ajudando algum jovem que está fora, algum jovem que ainda não conheceu, algum jovem que está no meio para se fortalecer. Pode deixar essa mensagem final aí. Bom, princípios não se negociam, né? Viva na plena vontade de Deus, dê passos largos ao centro da vontade de Deus. Eu acho que isso é fundamental. Você percebe, eu quero terminar ensinando a história de 2 jovens, Caim e Abel, que estavam no início ali, eram os 2 primeiros jovens do mundo, né? Uhum. E Deus fez um pedido para eles, né? Qual foi o pedido que Deus fez? Eu quero que você me apresente um sacrifício. O sacrifício é dessa forma, desse jeitinho, né? É algo específico, né? E aí Abel ofereceu o sacrifício, Caim não ofereceu o sacrifício da forma que Deus pediu. A Bíblia diz até Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Então siga o que Deus pede para você seguir. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde todos querem estar certos, um mundo onde todo mundo tem a sua realidade, todo mundo tem a sua certeza, mas siga a certeza da palavra, né? Siga a certeza da palavra. Quando vocês mudam as páginas da Bíblia mudam a sua vida, e ela não é um livro antigo e nem moderno, é um livro eterno. Né? O texto diz, cega-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo vai estar envolta à adoração. E quem é o centro, né? Então veja, Caim e Abel era uma questão de adoração. Deus falou assim, ó, quero isso. Veja, Caim ofereceu o melhor que ele tinha, mas não era o que Deus pediu, né? Adão e Eva, a mesma coisa. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali. E o Satanás disse assim, certamente não morrereis. Deus disse, no dia que você comer, certamente morrerás. Entende? Então sempre vai estar em questão de adoração. O inimigo vai apontar um caminho e Deus vai apontar o caminho verdadeiro que está na palavra. Então não tem segredo. Seja um jovem segundo o coração de Deus. Ser um jovem segundo o coração de Deus não quer dizer que você não vai errar, né? Mas quer dizer que você está aberto a se arrepender e voltar para Ele. Do capítulo 1 até o capítulo 10 de 2 Samuel, nós percebemos que Davi era um cara top.
Eu ia falar nele, ó, Davi. Cortou a cabeça ali de Golias, reconquistou a moral de Jerusalém, a moral de Israel, foi vitorioso nas batalhas, foi um grande homem de Deus mesmo, escolhido do Senhor. Mas até os escolhidos podem vacilar. Né? O verso 1 até o verso 5 diz que ele vacilou. Primeiro, ele não estava nas batalhas que Deus pediu para que ele estivesse. Lugar errado, né? Segundo, ele abriu as janelas da alma. E terceiro, ele tentou dar o jeitinho brasileiro nas coisas, né? Nem era brasileiro, mas, né? Resolver as coisas do seu próprio jeito. Um ano depois, ele diz que os seus ossos se secaram. Na verdade, a Bíblia diz que enquanto ele calou, os ossos se secaram. Em um ano, ele ficou convivendo com o pecado. Triste, desanimado. Mas o profeta foi lá e falou assim, ó, o arrependimento. Existe esperança no arrependimento. Né? Eu acho que o diferente de Caim para Davi é que Caim olhou com os maus olhos quando, não o profeta, mas o próprio Deus falou para ele, você está no caminho errado. Sente ódio do irmão, vai matar o irmão. Ele fez a mesma coisa praticamente que Davi, né? Davi tentou resolver matando ali a esposa, o esposo de Betseba, mas ele volta. Ele diz, Senhor, ainda tem arrependimento para mim. Então, nós não estamos tão distantes, ou nunca fomos tão longe que a graça de Cristo não pode nos alcançar. A graça de Cristo pode alcançar você que está aí, sentado, assistindo, um carro, um ônibus, mexendo no telefone agora, pelo computador, não sei, mas a graça de Cristo pode alcançar você, ainda que você esteja tão longe. E aí ele sai com perdão, ele vai para a sua sala e ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o salmo que eu mais gosto. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Você quer ser um jovem adventista? O jovem adventista precisa orar todos os dias essa oração. Senhor, cria em mim um coração puro. Eu quero ter um coração puro. Amém. Davi foi conhecido como um jovem segundo o coração de Deus, não porque não caiu. Mas sim pelo que ele fez depois, né? Mas porque ele voltou-se para o Senhor e disse assim, eu preciso de um coração puro e de um espírito inabalável, né? O texto continua dizendo assim, nunca deixes, eu gosto de uma outra versão de Eugênio Peterson, diz assim, nunca deixes de soprar a santidade em mim. E nessa eu não vou ver não. Nunca deixe de soprar a santidade em mim. Legal. Em outras diz assim, não deixe que teu Espírito Santo me abandone, ou não apagues de mim o Espírito, né? São 3 versões diferentes aí. Então, quer ser um jovem adventista? Vai ser honrado por Deus quando ele voltar? Peça a Deus um coração puro. Peça a Deus firmeza, Espírito inabalável. E suplique a Deus para que o Espírito Santo esteja lado a lado com você. Amém. Sabe qual é o maior pecado? Pecado imperdoável. É o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você não está mais sensível à voz. E essa voz fala todo dia, a todo momento, a todo instante. O texto diz, esse é o caminho, andai por ele. A voz fala, esse é o caminho, andai por ele. Tu acha que não falou para Judas? Tu acha que não falou para Caim? Não falou para Davi? Mas esses 3 personagens, um personagem se destaca, ele fala assim, eu errei, não preciso Voltar. Me arrepender. Voltar no caminho, né? Então, se você está do outro lado agora, volte ao caminho. Volte ao caminho. A graça de Deus, ela nos constrange, né? E é algo muito importante. Uma jovem veio falar comigo um dia desse sobre o perdão, né? Ela não havia se perdoado, porque acho que é uma junção. A gente pede perdão a Deus, mas Ele vai perdoar a gente. Mas uma coisa importante também é a gente se perdoar. Sim. E o mais lindo de tudo, da graça de Deus, é que Ele nos dá um recomeço. Ele não só apenas nos perdoa, mas pega os nossos pecados e joga no fundo das profundezas. Nos dá um recomeço. Ele reescreve a nossa história. Então, que a gente possa realmente entregar as páginas em branco nas mãos dele, né? As páginas em branco, é isso aí. Fecha o coração aí, pastor. Pra gente finalizar. O podcast é diferenciado. Nosso podcast tem oração. Maranata. Isso aí. Maranata. Senhor Jesus, obrigado por estarmos conectados em um ambiente virtual, mas crendo que a tua presença é real. Amém. Nessa noite pedimos a bênção ao Senhor às pessoas que estão
assistindo e a nós também, seja pela manhã, tarde ou noite, eu não sei, mas que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Como é ser um jovem adventista? Eu acredito que é ser um jovem segundo o coração de Deus. Um jovem que está ligado a Ti, seguindo os passos de Jesus, e isso é comunhão. Um jovem que se relaciona com outros, isso é relacionamento. E um jovem que está apresentando o Senhor, e isso é missão. Apresentando, levando a palavra a outros. Fique conosco, Pai. Nos ajuda a seguir os Teus passos, a viver como o Senhor viveu e a estar na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para a Larissa centralizar essa câmera daqui, Larissa, porque... Mamãe, pode deixar aqui enquanto tu aí. Ah, meu amigo. Você que sabe, você que sabe. Estou vendo ali. Você tá não vendo, está né? vendo. Mas você vai aguardar um pouco. Antes disso, queremos agradecer aí a disponibilidade e participação, pastor. Estamos juntos aí, na correria, cansados. A gente lhe explora, mas estaremos explorando mais, tá bom? Lohane, estamos juntos também, é nóis. Porém, esse podcast está sendo postado na sexta-noite. Eu já vou dar a data aqui, nessa próxima sexta, né? No caso, hoje, nessa Dia 15 de março. E amanhã vai acontecer o quê, Lohane? Se hoje é dia 15, amanhã vai acontecer? O Dia Mundial do Jovem Adventista. Você no Polo de Caruaru a partir das 3h30 da tarde. Vem comigo porque vai ser bênção. Chega aí. Amém. Com certeza. É isso que eu vou deixar agora a oportunidade. Vamos ter a divulgação dos projetos missionários dos jovens. Vamos ter lá a galera do EJC, vamos ter a galera do OIN, a galera do Caleb, Sonhando Uau. Vamos ter Wanderson Santos da gravadora Novo Tempo cantando, e é um momento especial para incentivá-lo a viver a missão. Show de bola, então, ó. Você vai gostar bastante. Amanhã, sábado, dia do Jovem Adventista. Amanhã, além de ser sábado, né? Então não fique em casa, de manhã na igreja, à tarde no Polo e à noite no Municipal Colégio Álvaro Lins. E detalhe, se não tiver aí nenhuma igreja adventista em mente para ir, vem para a Igreja Bela Vista. Vai ter uma programação aí especial no sábado pela manhã, totalmente pelos jovens. Então vem participar com a gente. Rua de Nira Maria da Conceição. Então, ó, a gente quer agradecer aqui. É isso aí. Pode botar o número 107 que dá certo. Queremos entregar aqui uma lembrancinha para vocês, nossos convidados. Essa galera. Olha aí, ó, pastor Vinícius seu, ó. Bolinho de potes, Lohane seu também. Tu quer, Lohane? Tu quer? Eu acho que eu quero. Tu acha aí? Ela quer mesmo. E a gente quer agradecer aí, ó, a Carla. Foi Carla, minha prima que tá fazendo isso aí, ó. Kit Cakes, Carla e Iris, é o Instagram dela. Se eu não tiver falado certo, vai estar aparecendo certo aqui na tela. Então segue ela se você está querendo fazer não só um bolinho de pote assim, mas elas fazem todo tipo de bolo. Só encomendar lá com elas, beleza? Mais uma vez, obrigado, tamo junto. Estamos juntos, forte abraço. Sim, eu esqueci. Vocês querem mandar um beijo para alguém? Um abraço para alguém? Eu quero mandar um beijo aí para todos os jovens, um abraço para todos os jovens, um beijo para minha esposa também, né? Beleza. E você, Lohane? Um abraço aí para todos os jovens. Um abraço para todos os jovens da Igreja da Bela Vista. Mas tem um jovem especial, Lohane. Tem um jovem especial? Claro que tem, né, Lohane? Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele ainda. É uma pessoa, Larissa. É mesmo. Haverá casamento? Né? Tem que haver, né? Daqui a um bom tempo. Mas haverá. Mais um abraço aí para o meu namorado, Tiago Pessoa, que está aí na faculdade lutando. Valeu, Tiago, futuro pastor. Tamo junto aí, pessoal. Tá bom? Então segue nosso canal, deixa um comentário aqui se você gostou. Não, e fica pronto que daqui a curte. Verdade, curta o vídeo, que daqui a 3 meses teremos nosso Compartilhe o vídeo. segundo episódio aí, ó. Valeu, até a próxima. Tchau.